Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui para mais uma aula de Química. E a nossa aula de Química de hoje nós vamos falar sobre notações químicas, um assunto fácil, um assunto simples. E se você tem alguma dúvida, você pode tirar comigo, certo? Estou aqui para explicar para vocês, mas é um assunto simples, de antemão já falo, é simples, mas que muita gente se confunde, certo? Calma, certo? Química é fácil, não parece, mas é. Beleza? Vamos junto? É nóis. Primeiramente, aí nós temos a tabela periódica. Ixi, eu tenho que decorar, professor? Não, você não precisa decorar a tabela periódica, já está dizendo o nome, é tabela. Se é tabela, é tabelado. Então, uma tabela você é para consultar a tabela e não decorar a tabela. Não precisa, assim. Primeiramente, eu vou me desaparecer aqui um pouquinho, ó. Tuf, desapareceu só minha voz, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aí a tabela periódica, certo? E ela é organizada por número atômico e tal. Nós vamos entrar nisso ainda, em detalhes. Mas, o que eu quero dizer, essas letrinhas. Tá vendo cada letrinha? H, HE, LI, NA, K, RB. Que diabo é isso? As pessoas têm ideias que, são moléculas, são elementos, são substâncias, certo? O que diabo são essas letrinhas? A gente tem que entender que símbolos são esses. A palavra certa. Símbolos são esses, certo? Então, essa é a minha intenção hoje, de falar sobre esses símbolos. Que símbolos são esses? Tranquilo? Como é que se dá essa construção? Tranquilo? Vamos lá? Símbolo dos elementos. Primeiramente, a gente tem que explicar o que é um elemento químico. O elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Então, todos os átomos com o mesmo número atômico é um elemento químico. O número atômico 1, conjunto de todos eles, é um elemento químico, que é, no caso, o hidrogênio. O número atômico, que é simbolizado pela letra Z, identifica o elemento. Essa proposta foi feita por Moseley em 1914. Agora, atenção. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Por exemplo, o hidrogênio é um elemento químico? Ele tem o seu símbolo. O oxigênio, ele é um elemento químico? Ele é representado por outro símbolo. Não pode ter dois símbolos para a mesma coisa. Exemplo, ouro é um elemento químico? Oxigênio é um elemento químico? Eu posso colocar os dois como O? Claro que não. Por que não? Porque o ouro ia se confundir com esse O aqui é do ouro ou é do oxigênio? Não sei. Entende? E esse O aqui é para o inglês, para o espanhol, para o japonês, para o português, é por quê? Entende? Então, a gente tem que ter isso em mente, certo? Então, cada elemento químico é representado por um símbolo, que eu já trouxe outra complicação, né? Esse símbolo também é relacionado com a linguagem, no idioma do local, certo? Em geral, o símbolo do elemento deve ser a letra inicial do seu nome, em letra de imprensa maiúscula. Então, letra maiúscula, sempre começa com letra maiúscula. E a primeira regra geral é o quê? É que seja a letra inicial do nome. E nós vemos aí alguns exemplos. Hidrogênio H, flúor F, oxigênio O, iodo I, carbono C, nitrogênio N e o boro B. Mano, é muito fácil. Calma, calma, que também não é só isso, não. Beleza? Então, a letra inicial indica inicialmente, deixando bem claro, essa questão. Show? Outros já são seguidos pela segunda letra do elemento. A gente viu carbono C. Já pensou cobalto C, cromo C, cobre C, césio C, cálcio C, cloro C? Opa, tem tem que ter uma divisão ali, porque senão não funciona, não dá certo. Tranquilo? Então, o carbono é o C, o cobalto é o CO, o crômio é o CR, o cobre é o CU, o césio é o CS. Césio não é contra strike, não. Cálcio, Ca. Cloro, Cl. Cádmio, Cd. Mais uma vez, isso daqui é tabelado. Então, você tem a tabela para ajudar. Mas você precisa entender que cada elemento tem um símbolo diferente. Esses símbolos são formados por letras maiúsculas e que às vezes são acompanhados com minúsculas para diferenciar um ao outro. Show? Aí, beleza.
Só que tem uns nomes que não tem nada a ver. A gente vai ver aqui, certo? Aqui a gente já viu, né? Cobre, Cu. Não tem U em cobre, entende? De onde é que ele tirou esse U? Então, aqui no outra parte fala. Outros têm o seu símbolo derivado do seu nome em latim. Então, do latim, ele pega esse nome para valer para todo mundo, certo? Olha aí, sódio. Sódio não é nem S, nem SO. Sódio é Na, porque vem de natrium, do latim. Mesma coisa com potássio, que é o K. Enxofre é o S. Ó, enxofre, S, do sulfur, entende? Fósforo, com P, cara, do fósforos, PH, né? Prata, G, do argentum. Ouro, aurum. Cobre, que é o Cu, é cuprum. Estanho, Sn. Chumbo, com PB, plumbo, entende? E o mercúrio com Hg. Então tem alguns elementos que não tem assim nada a ver. Mercúrio é para ser Me, mas é Hg? Não, porque vem do português, mas sim porque vem do latim. Hydrangeirum, entende? Tranquilo isso? Show? Então você tem que entender. Uns é a letra inicial, outros é a letra inicial mais uma outra letra do elemento, e outros é uma letra que vem do latim. Show? Sempre começa com letra maiúscula. O símbolo representa o átomo do elemento químico. Então, o símbolo H, o elemento químico hidrogênio. O S, elemento químico, enxofre, e assim por diante. Show? Come on? A substância, além de ser formada pelos símbolos, tem as fórmulas, certo? E essas fórmulas são formadas por índice e coeficiente. Calma, calma, que vai dar certo, você vai entender. É fácil, extremamente fácil, para você e para todo mundo cantar junto. Vem comigo. O índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma substância, uma molécula da substância. E o coeficiente indica a quantidade de moléculas de uma substância. Vander, você lê 1 quilo, não entendi 1 grama. Calma que vem um exemplo. Com um exemplo fica mais fácil, certo? Aí, ó, no meu lado, primeiro lado aqui, do CO2, certo? O CO2 é o dióxido de carbono, tranquilo? Então, preste atenção aqui, CO2. Esse C tem algum númerozinho embaixo? Não. Quando não tem nenhum númerozinho embaixo, não quer dizer, pessoal, que é 0. Quer dizer que é 1. Ao invés de colocar 1, ele coloca só o C. Então, quando tiver só um C, só um H, quer dizer que ali só tem 1. Show? Então, tem quantos carbono aí? 1. Então, o índice é 1. E isso quer dizer que só tem 1 carbono. O2. O2. Qual é o índice do oxigênio? 2. Quer dizer que tem 2 oxigênios. Então, isso significa o quê? Que tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A mesma coisa lá do H2O, a fórmula da água, né? A água tem H2O. Esse 2 está se referindo ao hidrogênio, ou seja, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Show? Então, a índice, esse númerozinho que vem subscrito aqui embaixo, certo? O coeficiente é esse número aqui que eu vou tentar grifar para vocês, que vem na frente, ó. Certo? Aqui não tem, ó. Aqui não tem. Mas aqui tem esse 2Al, Al de alumínio, O de oxigênio, H de hidrogênio. Tá vendo esse 3 aqui? O que quer dizer esse 3? Quer dizer que esse 3 está multiplicando esse do parênteses. Ou seja, tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Esse 3 está se referindo a eles e não ao alumínio, entende? Tranquilo isso? Esse 3 aqui, ele não está se referindo ao alumínio, ele está se referindo a quem está no parêntese. Então, 3 hidrogênios, 3 oxigênios. Tranquilo? Mas está vendo esse 2? Esse 2 é... Tá falando até aqui embaixo. Ó. Temos que multiplicar o coeficiente pelos índices de cada um dos elementos da fórmula para descobrir a quantidade de átomos que participam da reação. Ou seja, já não participou 3 aqui? Esse 2 aí eu tenho que multiplicar por 2, porque tem 2 moléculas
desse AlOH3, certo? Então, aqui, o coeficiente não tem nada, então quer dizer que é 1. Como eu tenho que multiplicar aqui o índice, né? O índice não tem nada. O coeficiente aqui eu tenho que multiplicar por 1. 2 vezes 1, 2. 2 átomos de alumínio. Aqui eu tenho 3. O coeficiente é 3. Esse 3 tanto vale para o oxigênio como para o hidrogênio, porque estão em parênteses. Isso daqui é bom para prestar atenção. Isso é bom, certo? Digamos, é hipotético isso daqui. É hipotético. Beleza? Deixando bem claro. AlOH3. Se fosse sem um parêntese, esse 3 estava se referindo ao hidrogênio e não ao oxigênio. Como está em parênteses, esse 3 está se referindo quem está dentro do parêntese, ao oxigênio e ao hidrogênio, certo? Então, aí nós temos 3 oxigênios, 3 hidrogênios. Você tem que pegar esse 2. Pega o 2 e tanto multiplica os 3 dos oxigênios como 3 dos hidrogênios. Fica 6 átomos de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Ou seja, esse índice é o número do átomo em si, certo? Quantos átomos tem. E o coeficiente é o tanto de moléculas que tem. Entende? Tranquilo? Show? Massa? Vamos ver se tem mais uma coisa. Acabou a nossa aula. Até a próxima, certo? E vamos para a parte 2. Show? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.